Provérbios 16 é um capítulo que nos fala sobre planejamento. O versículo 1 fala que as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Muitas vezes você faz os seus planos, você faz os seus projetos, você quer se casar com uma certa pessoa, quer abrir um certo negócio, quer fazer uma certa faculdade, quer resolver o financiamento de uma casa, quer comprar um carro, mas você vê que não dá certo. Quando você tenta muito uma coisa e você vê que tem muitos obstáculos e que não tem dado certo, pare e fale com Deus. Busque conselhos do seu pastor, do seu pai, da sua mãe. Procure uma pessoa que tem sabedoria em relação a esse negócio e que já comprou esse negócio financiado, já passou pelo processo de abrir o seu próprio negócio, alguém que já está casado e que pode te dar uma orientação se vale a pena levar avante esse seu namoro. Converse com alguém para ver se realmente é da vontade de Deus. Muitas vezes a nossa vontade é muito firme, que a gente quer um negócio, mas a gente esquece de colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Vamos lembrar que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala isso, que nós não devemos nos amoldar, assumir o formato das pessoas do mundo, que fazem o que é bom de acordo com o que elas mesmas pensam, mas nós devemos nos amoldar a Deus, que é considerarmos a última palavra de Deus. Então, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Peça a Deus que dê a última palavra e obedeça ao que Deus disser a você, porque você será mais bem-sucedido se você fizer isso. Muitas pessoas casaram sem a direção de Deus. Muitas pessoas insistiram, dizendo: é esse que eu quero, é essa que eu quero. E depois se casaram e depois entraram em uma luta, dizendo: eu não sabia que era assim. Se você está namorando alguém e você já percebe alguma coisa que incomoda você, multiplique isso por 100 vezes. É assim que vai ser no seu dia a dia. Então, não releve os aquilo que te incomoda. Você pensa assim: "Ah, mas eu posso relevar". Se já te incomoda agora, vai te incomodar 100 vezes mais quando você estiver morando debaixo do mesmo teto. Portanto, escute os conselhos do Senhor. Versículo 2: você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Às vezes você pensa: ah, eu fiz uma boa ação, eu ajudei aquela pessoa, mas na sua intenção era fazer uma média com ela. Ah, eu ajudei ela porque ela é uma pessoa que tem muita influência e amanhã eu posso pedir um favor em troca. Não faça as coisas porque você vai receber algo depois em troca. Faça por sinceridade no coração. Deus ele vê as suas verdadeiras intenções. Você pode fazer um favor para alguém pensando que no futuro você pode cobrar e essa pessoa pode ignorar você totalmente e pensar que você fez o que você fez por ela de bom coração. E aí você vai se frustrar e vai se decepcionar e vai dizer: bem, eu fiz tudo por essa pessoa e agora ela é uma pessoa ingrata. Na verdade, você fez com a sua segunda intenção e a pessoa não tem nada a ver com isso. Versículo 3: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Se você pedir a Deus que abençoe os seus planos e fizer as coisas na vontade dele, os seus planos vão dar certo. Versículo 4: o Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. Deus, ele estabeleceu a lei da semeadura. Tudo que você faz tem uma consequência. Aqueles que fazem o que é certo vão receber o bem. Os que fazem o que é errado vão receber a desgraça no tempo certo. Então, ande sempre na correção. Deus tem um propósito para tudo. E ele tem o propósito de abençoar a todos. Mas para isso existem condições. Fazer
as coisas certas. Versículo 5: O Senhor detesta todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. O orgulhoso pensa que é superior aos outros, o orgulhoso pensa que só o que ele faz é bom, o orgulhoso despreza o trabalho dos outros, desrespeita os outros. Deus estabeleceu como segundo mandamento amar o próximo como a si mesmo. Quando você ama o próximo como você mesmo, você certamente quer ser respeitado pelas suas opiniões. Você quer ser perdoado quando você erra. Você quer ser compreendido pelas pessoas que você não sabe alguma coisa, que você não tem tanta habilidade em alguma coisa. Então seja também assim com o próximo. Quando o outro erra, quando o outro não correspondeu o que você esperava dela, tenha humildade, porque quando você age assim, amando o próximo, Deus ama você e ele te ajudará. Mas se você é orgulhoso, você terá o seu castigo, porque Deus, o próprio Deus, fará com que de alguma forma esse castigo venha até você. Versículo 6: Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Temer o Senhor significa ter extremo e absoluto respeito por Deus. É colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Então, quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado. Se você é bondoso, se você quer fazer a coisa correta, ser bom significa querer fazer a coisa correta sempre. E ser fiel significa, se eu sei que o certo é isso, eu vou ser fiel e vou realizar exatamente o que é certo, o que é bom. Então, quem é bom, busca fazer a coisa certa e é fiel, pratica o que sabe que é o certo, recebe o perdão do seu pecado. Agora, e quem teme o Senhor escapa do mal. Quem coloca Deus em primeiro lugar escapa do mal. Versículo 7: Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Se você anda tão corretamente com Deus, Deus toca nos inimigos e faz com que eles sejam seus amigos. Quando você obedece muito a Deus, o seu inimigo te xinga, te maltrata e você continua falando: Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você. Vai chegar uma hora que o seu inimigo vai dizer: Não tem jeito, eu xingo, xingo, xingo e ele não se irrita, ela não se irrita, continua falando que Deus me ama. Vai chegar uma hora que o seu inimigo vai dizer: Eu tenho que ser igual a essa pessoa, eu tenho que respeitar essa pessoa, porque essa pessoa escuta eu xingando ela todo dia e ela fala que Jesus me ama. Percebe que se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Versículo 8: Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. O versículo 8 está dizendo que a honestidade não tem preço. A honestidade vem acima de tudo. Com a honestidade você está com Deus. Você não engana ninguém, você está fazendo a coisa correta. O que você ganhou, ainda que seja pouco, foi com correção e honestidade. Você estará sempre em segurança. Agora, aquele que tem muito lucro com desonestidade, ele corre risco de ser descoberto, de ser processado, de ser preso, ele fica sempre inseguro. Não vale a pena você viver com insegurança, medo, receio de ter a sua reputação arruinada, de ter o seu nome envergonhado diante da sua esposa, dos seus filhos, da sua família. Seja honesto porque você sabe que o que você ganhou é realmente seu. Versículo 9: A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Deus, ele é soberano, ele tem a última palavra. Uma pessoa pode criar um plano e pensar: eu vou fazer isso. E ela pode tentar e tentar, mas se Deus não quer, porque vai ser para o mal, Deus vai proibir a pessoa de fazer. Se você ler Gênesis capítulo 11, a Bíblia fala que Nimrod era um homem que disse: Vamos construir uma torre bem alta que vai tocar no céu. E o texto de Gênesis 11 fala que o Senhor estava passeando pela terra e vendo o que os homens estavam fazendo, e ele viu Nimrod e os homens erguendo uma torre alta, querendo tocar no céu. E Deus disse assim: Se ninguém
parar eles, eles vão conseguir fazer isso. Então veja que os homens têm uma capacidade extrema, uma capacidade poderosa de construir uma torre alta. E Deus fez o quê? Vou confundir a língua entre eles, e eles não vão saber falar a mesma língua, e cada um vai para um canto, e esse projeto vai acabar. E Deus confundiu a língua ali, naquele lugar. E as pessoas começaram a falar línguas diferentes, então os que falavam a mesma língua foram para o mesmo lugar, e os outros que falavam línguas diferentes foram se espalhando. E aquela torre não foi construída, porque Deus disse: Eu não quero que essa torre seja construída. Então a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. O seu plano pode até ser um plano que é bom, mas muitas vezes a sua intenção não é boa. Então, se a sua intenção não é boa, Deus não vai deixar você levar avante. Uma pessoa pode pensar: eu vou estudar, trabalhar e depois eu vou montar o meu negócio e vou ficar muito rico para poder mostrar para todo mundo que eu prosperei e fiquei rico. A intenção de estudar, trabalhar é boa, mas a intenção final, o propósito de querer se exibir para os outros é ruim. Então Deus, ele pode proibir, criar barreiras para que você não chegue no objetivo final. Por quê? Porque o objetivo final não é bom. Lá em Tiago, no capítulo 4, está escrito que vocês pedem muitas coisas e vocês não recebem, porque vocês estão pedindo mal, estão pedindo para o seu próprio deleite, para o seu próprio prazer. E vocês cobiçam e não conseguem receber nada. E por que que é assim? Por causa dessa intenção. Então, quando você criar um projeto, pense em fazer o bem ao próximo, pense como intenção o agradar a Deus. Busque ficar rico pensando: se eu fico rico, eu posso dizimar mais, eu posso ofertar mais, eu posso colaborar com assistência social, eu posso dar uma condição melhor para a minha família. Quando você tem esses pensamentos e esses propósitos, o Senhor honra o seu projeto. Versículo 10. O rei fala com autoridade divina, ele não erra nos seus julgamentos. O versículo 10 está dizendo que uma pessoa que está no governo, quando ele toma uma decisão, mesmo que a decisão pareça que é injusta, porque os reis, os presidentes, governadores, prefeitos, juízes, enfim, as autoridades, elas tomam decisões erradas, de acordo com a lei terrena, de acordo com a justiça. Só que quando alguma coisa acontece que é contra a lei, que é injusto, Deus está no controle daquilo. O que o versículo 10 está nos dizendo é: mesmo quando você vê que ocorreu uma injustiça, uma corrupção no governo, aquilo está ocorrendo porque é permissão de Deus. E nós não entendemos por que que Deus permite algumas coisas. Mas se nós avaliarmos bem, é porque Deus quer que aquilo aconteça. Deus, ele não erra nos seus julgamentos. Então, Deus sabe por que faz aquilo. Nós escolhemos um presidente da República que está aumentando os impostos. Ah, ele está sendo injusto, ele está aumentando os impostos. Deus está dizendo: esse povo escolheu esse presidente, então eles vão receber, sofrer as consequências e as decisões desse presidente, porque foram eles que, pela livre e espontânea vontade do voto, escolheram esse rei, escolheram esse presidente. E as pessoas dizem: aonde que está Deus nesse negócio que não faz nada? Deus está no lugar de sempre. Ele não tem culpa pela decisão errada que eu e você tomamos. Quando nós tomamos uma decisão, nós assumimos as responsabilidades e as consequências das nossas decisões. Deus deu o livre-arbítrio para o homem e para a mulher. Quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal e entregaram a humanidade para a queda, que é a separação do ser humano de Deus,
e foi por isso que foi preciso enviar Jesus. Deus, ele não foi lá no jardim e disse: não coma, não coma. Ele disse uma vez: não comam, porque isso vai gerar a morte. A decisão é de vocês. Então, tem muito pai, tem muita mãe que quer passar a mão na cabeça do filho, querendo corrigir, aliviar as consequências dos erros dos filhos. Não faça isso. Se o seu filho errou, diga: bem, você tomou essa decisão e dessa decisão existem esses resultados. Agora você precisa consertar o seu caminho aos poucos e Deus vai ajudá-lo a corrigir essa rota, a corrigir esse caminho. Mas você vai ter que pagar tudo que furtou, vai ter que pagar e devolver tudo que roubou, vai ter que pagar o tempo na prisão se tiver uma condenação, vai ter que sofrer um tempo de solidão se envolveu com uma pessoa errada para conseguir se curar, vai ter que assumir a responsabilidade financeira se teve um filho que nasceu em razão de uma decisão errada, ainda que não se case com aquela pessoa. Então tudo tem consequências. O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. Mesmo quando o rei faz uma coisa errada, é a consequência da decisão que as pessoas tomaram. Não coloque a responsabilidade da sua decisão em Deus. Adão fez isso. Quando Deus disse: por que você comeu da árvore? Ele disse: a mulher que tu me deste me deu e eu comi. Ele quis colocar a culpa em Deus. A culpa é do Senhor. O Senhor me deu essa mulher. Não, a culpa não foi de Deus. Ele decidiu comer. Versículo 11. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Deus ama que você julgue com justiça. O que é certo, o que é errado. Versículo 12. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. Quando um rei está comprometido com a verdade, quando um rei está comprometido com o progresso do seu país, ele não aceita o mal. Por quê? Porque ele quer que as decisões sejam certas, sejam justas, para que o governo seja forte. Agora, quando o rei quer ser injusto, quer ser corrupto, quer ser ladrão, aí ele aceita o mal, porque o objetivo dele não é o bem do seu país, é apenas o seu próprio interesse. O versículo 12 fala dos reis que são bons. Quando os reis estão bem intencionados, eles não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. Versículo 13: o rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Esse rei é o rei que está preocupado com a justiça. Esse rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Levando esse versículo para o lado espiritual, Jesus é o Rei dos Reis e ele se alegra em ouvir a verdade. Ele se alegra quando eu e você confessamos o nosso pecado, falamos a verdade, porque ele quer nos purificar e ele quer derramar o seu sangue e nos fazer semelhantes a ele. O Rei, o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, ele se alegra em ouvir a verdade e ele ama os que dizem as coisas certas. Versículo 14. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Quando um rei está com raiva porque alguma coisa saiu errado, ele pode querer determinar que alguém morra, que alguém seja preso, que alguém sofra a consequência. O sábio consegue trazer a palavra certa, ele consegue trazer a solução para o problema. O versículo 14 mostra o quanto vale a pena ter sabedoria. Quando você tem sabedoria, você consegue acalmar o rei. Vamos lembrar de Daniel, capítulo 2. A Bíblia fala que o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele não entendeu o sonho. E ele disse: eu quero que vocês me deem o sonho e a interpretação. E ele disse: se ninguém me der essa interpretação, todos os sábios morrerão. E a Bíblia fala que os amigos de Daniel foram falar com Daniel. E Daniel disse: eu vou orar a Deus. Deus é o dono da sabedoria. Então,
Se Deus revelar, nós poderemos escapar da morte. Daniel orou, e Deus mostrou o sonho que Nabucodonosor teve e a interpretação do sonho. Ele entrou na presença do rei e acalmou o rei. Revelou o sonho, revelou a interpretação e o rei ficou calmo. Todos escaparam da morte. Quando você tem comunhão com Deus, como Daniel teve comunhão com Deus, Deus dá a palavra correta de sabedoria e você consegue acalmar até mesmo o rei. Significa que o relacionamento com Deus vale muito mais do que qualquer ouro ou prata. Ninguém conseguiria comprar o rei naquele momento, todos morreriam. Mas o relacionamento com Deus deu para Daniel a resposta certa para acalmar o rei, para que todos escapassem da morte. O relacionamento com Deus é a primeira coisa que você deve buscar. Versículo 15. Quando o rei fica contente, a vida, a sua bondade é como a chuva da primavera. Então, quando o rei está bem, ele vai abençoar você, e a bondade dele vai ser como a chuva da primavera, uma chuva que vem para trazer frescor, uma chuva agradável, ou seja, bênçãos. Versículo 16. É melhor conseguir sabedoria do que ouro, é melhor ter conhecimento do que prata. Como nós já falamos, a sabedoria, ela traz a chave das respostas que livram da morte. Daniel, ele tinha sabedoria, ele se relacionava com Deus. A sabedoria é ter amizade e relacionamento com Deus e obedecer os seus conselhos. Assim você tem mais do que ouro e do que prata. 17. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir salva a sua vida. Então, as pessoas que são honestas, pessoas que fazem a coisa correta, elas procuram saber o que é certo para se desviar do caminho do mal e elas tomam muito cuidado em relação ao que elas falam, ao ambiente que elas frequentam, ao que elas acessam na internet, com quem elas falam, com quem elas estabelecem amizade. Quando vão procurar um casamento, procuram uma pessoa que tem temor a Deus, que observa a palavra de Deus. Eles avaliam se fazem ou não um negócio, se compram ou não um produto, se é da vontade de Deus fazer a compra naquela hora, naquele momento. Então, as pessoas que têm cuidado, elas são diligentes no trabalho, não se entregam para a preguiça, não vivem assumindo fiança de outras pessoas, tomam muito cuidado em relação à administração do seu dinheiro, administram muito bem o seu tempo, se dedicando para estudar, para meditar, para praticar atividade física, para cuidar das suas refeições, comendo apenas aquilo que é bom e eliminando comidas rápidas, o fast food, e administram bem o seu dinheiro. Essas pessoas que têm cuidado com a sua maneira de agir salvam a sua vida. Cuidam bem da sua família, cuidam do relacionamento com os filhos, dão atenção para eles, formando futuros cidadãos. Isso é a maneira de agir que salva a vida. 18. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Então, quando você é orgulhoso, você considera que é superior aos outros, você não escuta ninguém. Então, isso vai levar a pessoa para a destruição. E a vaidade faz cair na desgraça. A pessoa que é vaidosa, tem um espírito altivo, pensa que é melhor do que as outras e pensa que tudo que tem é melhor do que os outros, vai cair na desgraça. 19. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. E o versículo 19 fala que é melhor ter um espírito humilde e estar com os pobres, porque o pobre é aquele que é pobre de espírito, é aquele que sabe que depende de Deus. Quando eu sei que eu dependo de Deus, eu sou uma pessoa pobre, eu reconheço, eu tenho pecados, eu sou uma pessoa que tem muitos defeitos, eu tenho muitos erros, eu sou um pobre, por isso eu preciso de Deus. Então é melhor ter um espírito humilde, estar junto com os pobres, os que reconhecem que dependem de Deus.
do que participar das riquezas dos orgulhosos, os que dizem: eu não preciso de Deus. Versículo 20. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Então a pessoa que quer aprender, ela presta atenção em tudo que ela está aprendendo e ela vai aplicar aquilo, ela vai ter sucesso. E quem confia no Senhor será feliz. Quem coloca Deus em primeiro lugar será bem-sucedido. Feliz vai ser bem-sucedido. Versículo 21. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Então, quem tem um coração sábio, que está sempre aprendendo, é uma pessoa que é conhecida como uma pessoa compreensiva. Quando você é sábio, você entende as pessoas, você ouve as pessoas, você não é agressivo, impulsivo, julgador. Sabe aquela pessoa julgadora? Ah, a pessoa faz coisa errada e depois quer se dar bem. E a pessoa, ao invés da pessoa escutar, acolher e dizer: olha, você fez errado, mas agora você pode fazer melhor. Sempre é tempo de você reconstruir a sua vida. Então, a pessoa que recebe um conselho assim, de forma gentil, de forma orientativa, vai dizer: aquela pessoa é boa, aquele pastor é um bom pastor, aquela mulher é uma mulher de Deus. Agora, quando você vem com um tom julgador, a pessoa vai dizer: ele é um julgador. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Quando você vai corrigir alguém, corrija com amabilidade. Fale de maneira branda, de maneira que a pessoa veja que ela realmente precisa melhorar. Ao invés de falar dando patadas, dizendo: você é um tolo, você é um pecador mesmo. Não faça isso. Faça de forma amorosa a sua fala com as pessoas. Versículo 22. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. Então a sabedoria é uma fonte. Os sábios, eles buscam a fonte. A fonte da vida é Deus. Deus é o dono da sabedoria. Então, a sabedoria é uma fonte de vida para os sábios. Deus é a fonte para os sábios. Eles buscam primeiro honrar a Deus. Eles oram e pedem direção de Deus. Eles leem a palavra e recebem a sabedoria de Deus. E eles fazem a coisa certa. E a sabedoria é uma fonte de vida para eles. Agora, os tolos só aprendem tolices. Os tolos, eles não querem aprender. Eles querem andar com outros tolos, fazendo tolices e vivendo de tolice em tolice. Versículo 23. O homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. Veja, o homem sábio pensa antes de falar, e é por isso que o que ele diz convence mais. Pense a respeito do que você fala. Quando você precisa orientar alguém, coloque na sua mente: como que eu vou fazer isso? Coloque um passo a passo e pense como que a pessoa pode reagir. Eu vou falar isso e como que ela vai responder. Ela vai fazer isso e aí eu vou fazer isso. Tenha uma imaginação de como que vai ser essa conversa antes e pense para que você consiga convencer a pessoa a respeito do que é certo e do que é errado. Versículo: se você tem dificuldades disso, converse com alguém que é mais sábio, que tem conselhos. Converse de repente com alguém mais velho em dar aconselhamento, converse com o pastor, converse com o padre. Como que eu posso conversar com meu filho a respeito disso? Como que eu posso conversar com a minha esposa a respeito disso? Você que é mulher, pergunte: como eu faço para falar com o meu marido sobre isso? Então, quando você pensa antes, você consegue resultados melhores. 24. As palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Veja, o 24 fala exatamente isso. Se você é bondoso na sua fala, aquela palavra vai vir como mel, vai ser doce para o paladar, a pessoa vai aceitar a correção,
vai ser boa para a saúde dela, a pessoa vai ouvir você. Versículo 25. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Como nós falamos no começo do vídeo, Provérbios capítulo 16 é um capítulo que fala sobre planos, sobre planejamento. Coloque os seus planos na mão de Deus e aguarde a resposta dele. Se você tiver o sim de Deus, então você sabe que o caminho é bom. Mas se Deus não disser para você que você vá, então pare nesse caminho, porque há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Muitas vezes Deus vai responder não para você. Não fique chateado, não fique chateada. Deus sabe o que é melhor para você. 26. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. O versículo 26 está dizendo que todo o nosso trabalho, a maior parte, é para satisfazer as nossas vontades. A fome não é só de comida. Nós temos fome de ter a nossa casa, ter o nosso veículo, ter boas roupas, ter a nossa família. Fome fala sobre desejos, anseios, vontade. Todo o nosso trabalho, nós trabalhamos por quê? Trabalhamos para ganhar o nosso sustento, para ter a nossa vida satisfeita. Versículo 27. E esse versículo 26, quando ele fala isso, você pode pensar assim: ah, isso daí é muito lógico. O versículo 26 quer dizer o seguinte: quando você estiver trabalhando, cuide dos seus apetites. Tem pessoas que têm apetite por ter duas mulheres. Então eles dizem: eu quero ter duas mulheres. Eu posso ter a minha esposa e uma amante. Então ele vai trabalhar e vai dar o seu trabalho para sustentar uma amante fazendo a coisa errada. Tenha fome de fazer a coisa certa. Tenha fome de fazer a vontade de Deus. Que o seu apetite seja por aquilo que é bom e agradável de acordo com a vontade de Deus. Vença os apetites pecaminosos. O apetite pecaminoso vai exigir que você trabalhe dobrado e você não vai ter tempo de dar tanta atenção para a sua família, para valorizar aquilo que Deus tem dado a você. Versículo 27. E muitas vezes esses apetites pecaminosos levam o dinheiro que é para a generosidade, de comprar uma cesta básica para ajudar uma pessoa, uma família que está precisando, de cuidar das coisas que agradam a Deus. 27. Os maus procuram meios de fazer o mal, até as suas palavras queimam como fogo. O versículo 27 fala que quando uma pessoa é má, ela fica pensando o tempo todo como que ela vai fazer para praticar o mal. Se você conhece alguém que já compartilhou algum plano de maldade com você, fique longe dessa pessoa. Você já sabe, essa pessoa pratica o mal. Quem pratica o mal sempre vai praticar o mal e daqui a pouco, se ela não tiver ninguém para fazer o mal, ela vai fazer o mal para você, porque você está perto dela. 28. Os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Veja o versículo 28 falando: não fale mal de ninguém, não fique criando intrigas entre as pessoas. Provérbios, no capítulo 6, lá no versículo 9, fala que Deus abomina a pessoa que separa os melhores amigos. Os maus provocam discussões. Fuja disso. Se você estiver com seu coração querendo criar uma discussão, querendo criar uma briga com alguém, é porque o seu coração está com alguma coisa errada. Muitas brigas acontecem por causa da inveja. Muitas discussões acontecem por causa da mágoa. Muitas discussões acontecem porque alguém quer receber uma promoção que acha que tem o direito e começa a discutir querendo que seja feita a sua própria vontade. Então, os maus provocam discussões. Todas essas coisas são boas. Você ter uma promoção, você conseguir o que você quer, mas desde que essas coisas sejam alcançadas de forma tranquila, em paz, sem a discussão. Versículo 29. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. O homem violento engana os seus amigos
e os leva para o mau caminho. O homem violento faz isso. Por que ele é violento? Porque ele não tem misericórdia do sofrimento que os amigos vão passar. Ele carrega os amigos para a destruição. 30. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Veja, tem aquela pessoa que sorri para você, mas muitas vezes ela está sendo falsa com você. Dizem que quando uma pessoa está mentindo, ela fica piscando toda hora, ela não consegue parar de piscar. Mas isso é um sinal de que a pessoa pode estar mentindo. A pessoa, quando fala a verdade, ela olha nos seus olhos, olho no olho, e ela fala. Agora, existem mentirosos profissionais. Como eles sabem desse estudo psicológico, eles treinam para mentir, olhando nos teus olhos, falando, é verdade. Então, é sempre bom ter um relacionamento com Deus. Deus, ele toca no nosso coração. Quando você vai fazer um negócio com alguém e você sente paz, você já orou, você sabe que pode fazer. Quando vem uma inquietação, dizendo assim, não faça, é uma forma do Espírito Santo te dar o aviso, para que você não faça aquilo. Então, essa pessoa está com más intenções. 31. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Quando uma pessoa é honesta e ela fica com mais idade e os cabelos brancos já aparecem, aquela idade, aqueles cabelos brancos são uma coroa de glória. Mas, quando uma pessoa é mentirosa e enganadora, ela vai ser chamada de vigarista. Vamos lembrar que os vigaristas também envelhecem. Então não é porque uma pessoa tem cabelos brancos que ela é uma pessoa justa. Existem criminosos que são idosos e eles vêm e dizem: Você pode me ajudar? E eles estão levando a pessoa para um lugar, uma casa, e então, né, dentro daquela casa existem os criminosos que rendem a pessoa que foi ali com boa vontade para ajudar. É uma pessoa, tome cuidado com esse golpe, é o golpe do idoso. A pessoa se faz de coitada e diz: Eu não tenho ninguém. Você pode comprar uma cesta básica e levar na minha casa? E aí a pessoa vai com boa vontade. Vai com ela até o mercado, compra a cesta básica, depois acompanha esse idoso ou essa idosa até a casa dele, até a casa dela. Quando chega lá naquela casa, os criminosos rendem a pessoa, pegam o seu cartão, levam, pedem a senha, furtam todo o dinheiro e depois jogam a pessoa em algum lugar perigoso e alguns até matam a pessoa. É uma coisa ruim de falar, mas existem esses golpes. Então fique atento ao golpe do idoso, ao golpe da idosa. Chame a assistência social para ajudar essa pessoa, mas não se envolva nisso. Você não sabe aonde esse idoso ou essa idosa vai levar você. E você que está de boa intenção vai acabar morrendo ou perdendo o que você tem. Outras pessoas usam crianças para dar esse golpe. Então a criança aparece como se estivesse sem o pai, sem a mãe, dizendo: Estou perdido, você pode me ajudar? Onde você mora? Eu moro ali. E daí você vai e de repente você é surpreendido por esse golpe. 32. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. O versículo 32 fala que a paciência vale mais do que um guerreiro que vai lá e conquista uma cidade. Por quê? O guerreiro que conquista uma cidade, ele usa força, violência, ele mostra que ele é forte. Mas você ter paciência e ouvir uma pessoa arrogante dizendo: Você não sabe de nada, você não sabe o que você faz, e saber lidar com essa pessoa exige muito mais força. Você tem que ter muito domínio próprio para conseguir ser paciente e ouvir e dizer: Olha, Deus ama você. É muito mais difícil. Versículo 33. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Esse versículo está dizendo que até os homens ricos, até as pessoas que são poderosas, se envolvem em algumas situações em que elas não sabem como resolver.
Então elas jogam dados, elas dizem assim: vamos ver aqui, vamos fazer um sorteio para ver quem que deve receber isso ou aquilo. Então eles fazem isso como uma forma de resolver os impasses quando eles não conseguem resolver. Mas é Deus que resolve tudo. O que o versículo está dizendo é: na hora que eles jogam a sorte, jogam os dados para dizer com quem que vai ficar o direito, é Deus que está no controle daquilo. No final de tudo, é Deus que resolve todas as questões. Deus é soberano. Então, aqui no capítulo 16 de Provérbios, nós aprendemos que nós fazemos planos. Se você não tem feito planos, é tempo de pensar. Nós estamos no sempre em busca de aprendizagem, crescimento, conhecimento, realização de projetos. Mas cada projeto, cada plano tem que ser colocado diante de Deus. Então, essa é a mensagem de hoje. E se você ainda não recebeu a Jesus, que você possa colocar no seu plano aceitar a Jesus, que você receba Jesus para que você possa ter um relacionamento com Deus. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus para morrer na cruz porque nós somos pecadores e era necessário que alguém morresse por nós e que o sangue fosse puro para nos limpar. Então Deus enviou o próprio Filho Jesus para que o sangue puro dele nos perdoasse os pecados e nós pudéssemos ter relacionamento com Deus. Se você quer aceitar a Jesus e ter o relacionamento direto com Deus, você pode fazer isso agora. Faça uma oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo. Amém. Com essa oração você disse que Jesus é o teu Senhor. Então você não é mais Senhor, Senhora da sua vida. Deus é o Senhor da sua vida. Você disse que reconhece Ele como seu Salvador. Você está dizendo que eu tenho pecados e eu aceito que o sangue de Jesus me lava do pecado. Você pediu para escrever o seu nome no livro da vida. Lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 20, está escrito que existe esse livro, o livro da vida, onde estão os nomes dos que receberam a Jesus, como você fez agora. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que ensina você a seguir a Deus. Quando você estiver para fazer algo errado, o Espírito Santo vai apertar o seu coração, você vai ficar com falta de paz e vai pensar: não é para eu fazer isso. Com alguns ele fala no coração, como uma voz interna, dizendo: não faça isso, meu filho. E também, quando for para você fazer, ele vai dizer: pode fazer, eu estou com você, meu filho. Ou ele vai colocar paz muito grande e você sabe que pode fazer aquilo que você quer fazer. Agora, procure uma igreja, uma comunidade de fé para se batizar nas águas. Peça para ser batizado nas águas. Quando você é batizado nas águas, quando você é mergulhado, você deixa os seus pecados na água e quando você sai para ser lavado, para ser uma pessoa de Deus. E depois que você é batizado, você vai participar da ceia. A ceia é uma reunião em que as pessoas pegam um pão, partem em pedaços e dão para todos os que participam para que lembrem que o corpo de Jesus foi morto por nós. Em seguida, eles oferecem um cálice com suco de uva que representa o sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus derramado na cruz que fomos perdoados dos pecados. E assim, todas as vezes que você participar da ceia, você lembra que Jesus morreu por nós para nos dar a salvação e que um dia ele voltará. A ceia, ela rememora que nos lembra que ele vai voltar e nós vamos estar com ele eternamente. Vamos agradecer por Provérbios 16. Senhor, te agradecemos pela meditação em Provérbios 16. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para colocar todos os nossos planos, projetos, metas, objetivos nas tuas mãos e que o Senhor venha nos honrar e nos prosperar e nos abençoar. Se houver alguma coisa com intenção errada, mostra para nós, para que possamos corrigir a intenção. Se fizermos alguma coisa de mal, que o Senhor agora nos oriente para pedir perdão, para andarmos em santidade.
Agora corrige os nossos projetos, os nossos planos e abençoa-os para que possam ser realmente prósperos e que nós possamos ser guiados em tudo pelo Teu Espírito Santo para realizar planos conforme a Tua vontade, para que sejam bem-sucedidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.